A gente tá com a bola toda e a nossa voz tá na área. Nossa rádio é comunitária, nossa rádio é comunitária. É a nossa voz, Rádio Comunitária. mais informação, Rádio Comunitária. é mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda e a nossa voz tá na área. Nossa rádio é comunitária, nossa rádio é comunitária. ZYN 633, 87,9. Rádio Simão Dias FM. Telefones 79 999 424699 ou 98123 5648. Rua Papa Paulo VI, número 90, Conjunto Virgílio Sobrinho, Simão Dias, Sergipe. Acessem nossas redes sociais. Nova Simão Dias FM, a rádio da gente. A partir de agora, na Simão Dias FM, para e repara no rádio. Para e repara. Simão Dias FM 87,9. Apresenta. Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Simão Dias FM. Coração.
Mas para. Para e repara. A apresentação Elivânio Nunes. 15h12. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Terráqueo. Boa tarde, Almeida Júnior. Boa tarde, companheiro Elivânio. E aí, Festinho? E as novidades? Hoje nós temos uma novidade aí, né? A entrevistada de hoje, uma né? novidade que é histórica. Uma pessoa queridíssima pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Não tem uma pessoa que ela passe que ela não receba, no mínimo, um sorriso, um bom dia, boa tarde. Todo dia trabalha lá no memorial e vai filas e mais filas, filas e mais filas de estudantes perguntando: moça, a senhora tem tal material do Cangaço em Simão Dias? E ela falou: temos sim. Moça, quem são os artistas de Simão Dias? E ela cita. Moça, e os políticos? Cita. Moço, e foto da praça de 100 anos atrás? Nós temos temos aqui como convidada de honra a guardiã da memória simondiense. Simondiense, é verdade. Edjan Alencar! Historiadora, né? Nossa historiadora. Historiadora queridíssima. Boa tarde, Edjan. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Essa oportunidade de falar do Memorial de Simão Dias é muito boa e muito interessante para mim. Edjan, a senhora ainda... Pode ser você, viu? Pode ser você. Você, assim, é até mais jovem do que eu. Assim, tá. Você ainda leciona? Não, estou aposentada do Estado e no município eu fico só no memorial, né? No Hoje memorial. É dedicação exclusiva ao memorial, né? De Simão Dias. Mas acaba lecionando aí Também. Histórias lá, né? Com certeza. Isso eu levo para lá, né? Desde sempre, desde quando eu cheguei lá. Porque a minha intenção, quando eu cheguei, o meu olhar, na verdade, quando eu cheguei lá no memorial, foi justamente de fazer o memorial algo que pudesse ser dado uma aula de história, para que, desde o início de Simão Dias, passando por todos os momentos da história de Simão Dias. Então, de lá para cá, a gente tem feito algumas reformas, algumas organizações, de modo que viabilizou isso.
Então, hoje eu tenho condições de falar de Simão Dias, de vários momentos da história de Simão Dias. E como você disse, né, muita gente... E o mais interessante é que quem visita o memorial não são só os alunos. Não são, não. Por várias vezes, assim, tem momentos muito interessantes de pessoas que moraram aqui em Simão Dias. Um certo dia, eu recebi uma senhora que foi embora de Simão Dias, que tinha 8 anos. 8 anos. Eu acho que, não sei se foi Rondônia, foi um lugar muito distante. E ela, quando veio aqui, disse que queria ver algo que relembrasse a infância dela, que ela queria ver um empurrão. Um empurrão, por incrível que pareça, e ela se emocionou. Então, isso para mim é muito interessante. E ela viu as fotos da década de 50, a praça, ali quando tinha ainda os pés de tamarindo, enfim. Ela saiu daqui, ela dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, nossa, pé de tamarindo. Para mim, a gente já... Esse fato, por si só, ele já é muito interessante. E de repente, ele consegue... eu consigo atingir aquilo que eu queria. Porque eu não tenho só a clientela dos alunos. Porque os alunos vão desde os pequenininhos, né, que não entendem muito, mas que veem, que fazem perguntas muito interessantes, até pessoas assim, que foram embora, que nunca mais estiveram aqui, que retornaram. Então, é muito salutar essas experiências que eu tive e tenho lá diariamente. Ah, Maria, assim, tipo, aí você falando tamarino, aí me lembrou o que, Brasil? Vou ter até que filmar, peraí. Gente, aí, tipo... Oi, pronto. Já falou... Ai, gente, a minha gagueira tá gritando. Falou sobre o pé de tamarindo. Lá na rua do Alambique, né, tinha a casa de Maria de Pneu, que no quintal... Tinha um pé de tamarindo. Eu roubava tanto. Um pé de tamarindo. Era azedinho, né? Qual foi a última vez que você comeu tamarindo? Olha, Elivânia, eu me lembro muito bem que se eu não me engano, teve um sepultamento de alguém, um dia desse, né? Eu acompanhei o cortejo desse cidadão, e aí eu mais o Edelso Freitas, que nós somos fãs, né, do tamarindo, né? Pegamos uns lá na praça do cemitério, né? Ali perto do memorial, né? Eu acho que foi essa semana. Pra matar a saudade, o desejo, né? Que a gente Sério? adora. Eu mais Edelso Freitas, Um pé de tamarindo. Que tem lá na praça, né? E o que eu acho interessante, Denison, quando fez essa reforma, ele replantou. Porque foi ali, foi uma depois, pessoa, assim, tipo, que tem uma que como é? Que tem uma peculiaridade ele tem diferente dos outros, né? Sim. Porque também é uma pessoa que estudou bastante, estuda bastante, né? E isso de certa forma, soma, né? Soma. Enfim, então dele não se plantava tamarindo? Não. Quando ele fez a reforma... Fez a reforma, aí ele plantou. Ele replantou, né? Porque tem as mangueiras, que eu acredito que foi um projeto de Zé, final da gestão de Zé, né? E que ele foi quem deu continuidade. Né? Nossa! Então, muito interessante tá vendo aí? Né? Como é bom ter você para nos lembrar disso. E o que é mais interessante também, toda vez que eu estou me lembrando dos pés de tamarindo, porque quando eles foram retirados, eles também tiraram um costume daqui, que era o doce de tamarindo. Então, aqui tinham várias senhoras que vendiam o doce de tamarindo e a bala de tamarindo. É interessante, quando se retirou também, não foi só essa perda dessas árvores na época, mas também essa tradição. E eu sempre falo, né, que agora, quem sabe a partir de agora as pessoas... Porque o doce de tamarindo é muito saboroso, né? Aquele azedo com aquele doce é muito saboroso. De forma que, quem sabe a gente vai... ter novamente esse isso só me deu vontade de... Gente, se você tiver aí algo vizinho que tem um pé, um geladinho, um picolé, pelo amor de Deus, traga aqui na rádio, porque eu hoje não durmo sem antes tomar alguma coisa de tamarindo. Olha, e o licor?
O licor de tamarindo. Mesmo? O licor de tamarindo é simplesmente É dos deuses. tamarindo ou tamarino? Tamarindo. É tamarindo. Então eu sempre falei errado, Almeida Júnior. Tamarindo. É. Eu sempre falava, fala sobre o licor de tamarindo. É muito bom. Porque porque a gente o maior costume da gente é o licor de jenipapo, né? É. Mas o de tamarindo, ele tem o doce e o azedo. Então, quando é feito de forma assim, a manter uma quantidade equilibrada, porque às vezes quando é muito doce ele fica meio... Mas quando o doce está equilibrado, é muito gostoso. Eu acredito que seja até melhor do que o de ginipapo. De ginipapo. Nossa, também me lembrava lá perto da ponte, lá na Rua do Alambique, já indo para o continuo da delegacia, do lado do direito, você indo, tinha muito pé de ginipapo, que hoje a gente não vê tanto em Simão Dias, né? Pé assim, nas ruas por ali. Né? Isso como memória de infância é maravilhoso. Diga aí. Muito bom. Nossa, eu estou me lembrando de 10, assim, eu com 10 anos. Muito bom mesmo. Goiabeira, nossa, goiaba. Viu? Recentemente teve um artista lançando livro lá no Memorial, né? Foi. Ele é um rapaz daqui de Simão Dias e ele fez o lançamento do livro. Muito interessante o livro dele. E ele é outra coisa também que a gente fica muito satisfeita, é de que aquele espaço hoje não é só um memorial, mas é um espaço também de divulgar a cultura de um modo geral. Ele ficou muito satisfeito, porque ele, de repente, tinha um espaço que ele pôde trabalhar o livro dele. Na sexta-feira, foram várias escolas e ele deu uma palestra falando sobre o livro, e no sábado foi mais para convidados, no sábado à tarde, de modo que o livro dele teve 2 dias, né, de programação, e ele gostou demais. Então eu fico muito satisfeita. Nós iríamos ter Eu só não fui porque eu estava aqui, porque foi bem nesse horário, né, 2, 3 horas. Foi muito interessante. E assim, o que eu acho assim muito bom é justamente isso. Hoje a gente trabalha lá a questão do barro, né, dos trabalhos dos artistas de Simão Dias de modo geral. O barro, Renata Dantas, né, que esteve até aqui, um abrato para Renata. Renata é muito querida, nossa, né? Muito querida. Então, ela a gente fez agora, esse ano, a comemoração, né, do aniversário da cidade. E aí Renata expôs os quadros dela. Os quadros dela. E dá óleo. Um beijo, Renata! Beijo. E, enfim, esses quadros, as crianças gostavam demais, porque ela retrata muita praça. Então, hoje, o memorial é o lugar que as pessoas se veem. Isso é muito interessante. O simondiense, ele vê... Claro, a gente tem a parte política, que é muito interessante, mas a gente tem a parte cultural, que é onde as pessoas se veem. Através das pinturas. Agora, a gente vai ter uma outra exposição no próximo ano. Através do trabalho de Lio, nós tivemos também do professor João Galo, que trabalha muito a questão de matemática no desenho. Ele também é professor, né, da universidade, aposentado. Enfim. Matemática no desenho? Como geometria, assim? são desenhos geométricos, né? E aí, isso para os estudantes foi muito interessante, porque eles ficavam curiosos, né? E aí, o professor, ele esteve lá no dia da inauguração, e aí ele explicava como, a partir dessa geometria, como é que ele criava os quadros. O trabalho dele é muito bonito, muito interessante, e ficou lá durante um mês, né? Renata ficou mais uns dias, eu pedi a ela que ficasse, porque a gente tinha esse evento e outros eventos, e estava muito bom, muito bonito a sala. E aí ela deixou, mas essa semana a gente finalizou. Próximo ano, se Deus quiser, a gente vem com outros projetos. Então, o memorial é isso. O memorial hoje é vivo. Vivo. Mais interessante é que ele hoje é vivo. Entendeu? Ele é algo que as pessoas podem ir lá. Não importa se você é estudante, se você não é, se você já estudou, se você não estudou, se você é um leigo. Porque eu gosto muito de ouvir
né? Então, o que é mais interessante aqui, o memorial proporciona, é justamente isso que eu já falei, que é a chegada dessas pessoas mais velhas, enfim, que têm uma memória privilegiada. Eu aprendo muito com todos eles, entendeu? Então, é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento muito interessante. Edja, e lá, além de fotografia, lá tem material físico, né? É. Tem um material que eu levei, porque quando eu estava lecionando, quando eu estava em sala de aula, eu tinha um fóssil que eu adquiri, porque também eu gosto muito de colecionar, eu coleciono moedas, e aí eu consegui um fóssil e eu trabalhava em sala de aula. Quando eu deixei, eu digo, agora eu vou levar para o memorial. Então, para as crianças, é uma novidade, uma coisa, porque você pegar um fóssil, né? E aí eu trabalho essa parte, e agora, esse ano, teve um grupo da Universidade Federal de Sergipe, que eles fizeram uma pesquisa aqui nas cavernas. A Caverna da Raposa e a Caverna de Dorinha. E fica aonde? Então, a Raposa, que é onde... É o povoado Raposa. Raposa, né? E a Dorinha aqui na colônia. E o trabalho deles foi muito bem feito. Eles desceram de rapel, nessa de Dorinha ali, né? Que é conhecida como Furna de Dorinha. Eles mapearam, né? E foi encontrado um fóssil. Esse fóssil não está com a gente, ele está no museu lá da universidade, mas a gente, quer dizer, hoje você trabalha até no memorial, eu trabalho até com a pré-história de Simão Dias, né? Então, para as crianças, o pessoal fica muito curioso. E eu recebi também um grupo de crianças que moravam nas imediações e não sabiam muito da história da raposa, ali da Caverna da Raposa. E aí, a partir de então, eles ficaram mais curiosos, que queriam perguntar. Então, é interessante, né? O conhecer a cidade, é você amanhã ou depois, ou até mesmo hoje, você se identificar com a própria história, né? Eu acho que é fundamental. Conhecer a história é fundamental, né? Porque permite a você, claro que a gente aprende com os erros, né? E procura fazer agora acertar. Então, é a história que possibilita isso. É você fazer uma revisão do passado. Essa revisão só é a história. Só a história. Aí, tipo, aqui temos 2 cavernas. Temos mais, né? Temos mais. Mas as que foram mapeadas, estudadas, a da Raposa, porque tem uma espécie de um salão grande, que tem estalactite, né? E aí eles fazem também um estudo dos animais que vivem ali. Morcegos, cobras, baratas, né? Aranhas. E eles fazem todo esse estudo, que é interessante, né? Quem sabe amanhã ou depois a gente os estudantes não vão se interessar em estudar, em conhecer ainda mais, aprofundar, né, esse conhecimento. Então, esse material veio para a gente esse ano, a gente trabalhou bastante mesmo. E aí eu começo a mostrar o memorial a partir daí. O memorial, a história de Simão Dias, eu começo a mostrar a partir daí. Do fósseis. Fecha a boca. Não, dos fósseis. Exatamente. Dá sono. Eu brinco com meus alunos. Eu brinco com meus alunos que história dá sono, mas eu tenho um prazer tão grande que às vezes eu digo, olha, se eu estiver falando demais, vocês até, mas é porque a gente tem mania. Não, mas isso, você tem que falar. Né? Você então, pode falar. E eu falo assim. Mas, enfim, então eu começo a partir daí a falar da história de Simão Dias, aí depois eu começo a falar de Simão Dias. Quem foi esse Simão Dias? Né? Quem foi esse vaqueiro? Né? Esse vaqueiro, ele foi órfão, né? Com 1 ano de idade, ele foi criado em Itabaiana. Então, a gente fala um pouquinho dessa história, dessa pessoa que já no século XVII, nasce no século XVII. Simão Dias. E ele... Por ser órfão, ele tem uma vida muito difícil, mas começa a trabalhar e ele adquire uma confiança muito grande quando o rapaz dos fazendeiros e tal. Tanto é que Braz Rabelo vai indicá-lo para que ele venha tangendo os bois aqui, no momento da invasão holandesa, e é aqui que ele vai ficar. Né? Ele vai permanecer, vai fazer uma choupanazinha, uma casa muito simples, que, segundo alguns autores, essa choupana ficava ali próxima à igreja, com frente ali à igreja, e
Na época em que ele vivia aqui, segundo alguns relatos, tinha cerca de 20 casas, mas muito distantes uma da outra, né? E isso no século XVII, e mais só 130 anos depois, né, da chegada de Simão Dias, desse vaqueiro, é que vai ter um outro momento. Simão Dias, ele passa 130 anos quase que adormecido, é quando Manuel de Carvalho Carregoso vai comprar as terras, né, e vai mandar que o filho dele venha para Simão Dias, Geraldo José de Carvalho, para que ele construa um engenho de açúcar. E aí eles constroem a igreja já tinha um encapeladozinho, mas aí é que eles dão uma característica mesmo de igreja matriz, e é a partir daí era quase uma capelinha. Simão Dias vai se desenvolvendo. Então, Simão Dias, o surgimento de Simão Dias se dá ali mais naquela área central da praça, né? A partir dali que Simão Dias vai se desenvolver. E uma coisa também interessante, que lá eu fiz os banners de modo a trabalhar com qualquer pessoa que chegue, essa questão da feira. Porque a feira de Simão Dias é interessante. A nossa feira, ela tem uma ligação muito forte com o crescimento da cidade. Simão Dias... Mas sempre foi ali, onde tipo... na Rua do Correio, a Aline Correia, não. Era aonde? A primeira feira de Simão Dias foi na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz. Quase uma quermetezinha. Começava à tarde, era uma coisa assim muito incipiante, muito, muito principiante, mas aí quando eles perceberam que havia um certo número de casas, se viu a necessidade de mudar a feira para justamente crescer a cidade. E aí eles vão mudar a feira para o Largo do Sobrado Velho. Que ali a Cônego Andrade, descendo Dé, ali, aquele largo ali, vai ser o segundo local de feira, conhecido como Comércio Velho, Rua do Comércio Velho. Que não tem aquele sobradozinho ali, daquela época também, né? Então a gente acredita que aquele sobrado tenha sido já no final do século XIX, mais ou menos, que ele vai pelas características. Mas era semelhante. Então ali, a partir daí, a partir desse momento, dessa mudança da feira, que vai ser construída aquele sobrado. Então aquele sobrado é um patrimônio, né, que a gente deveria cuidar muito, porque ele conta muito da nossa história. Então o segundo local de feira foi ali. E a partir de um outro momento, já em 1837, 38, é que tem um coronel aqui, chamado Coronel Loyola, é por isso que ele está eternizado até hoje no nome da avenida. Eu acredito que em todas as épocas tem sempre aquele visionário. É aquela pessoa que quer crescer, que acha que... E aí ele começa a empreender uma grande luta para mudar a feira, agora para onde hoje é a Coronel Loyola. Mas quem tinha suas casas comerciais ali na Rua do Comércio Velho não queria perder o ponto, né? E foi um negócio que precisou a intervenção de Dom Pedro, para que houvesse a mudança. E aí vai haver a mudança lá para a Coronel Loyola. Então é o terceiro local de feira. Vai permanecer até a década de 90, quando Dona Caçula constrói o centro de abastecimento, né? Faz ali o centro de abastecimento, que ali também a gente lembra, era sítio, né? Ele desapropriou para que Simão Dias agora crescesse para um outro lado. Então, a feira, ela é fundamental, né? Para esse crescimento de Simão Dias. E isso a gente retrata bem lá com as fotos. A gente tem foto lá da década de 70 que mostra a feira na Coronel Loyola. As barracas de lona. E volta aí, meia, aparece um vídeo, porque o... Seu Beto, né? Seu Beto Deda que fez. São lindos, são muito interessantes. O Facebook, a cada um ano, recoloca, né? Exatamente. E ali a feira era interessante, porque as barracas eram de lona, né? Tinha o barro, que era o porrão, a panela, tinha aquela área ali na calçada alta, embaixo ali era a parte de pano, era ali com frente, hoje aquela farmácia ali, né? Que era vendida panos. E interessante também as memórias de quem viveu essa época em contar
os contadores de história da feira, né? Tinha um pessoal que trazia cobra e ficava... Tinha uma onça também. Aí tinha uma onça. Era Seu Raimundo, né? Era Seu Raimundo do picolé, né? Era picolé, exatamente. Isso era o Natal, né? E tinha também, tipo, o homem da mala da cobra. Tipo, que ele vendia pomada milagrosa, não era? Exatamente. Então, isso Será tudo... que era milagrosa mesmo? Então, é interessante. A memória é interessante. Gente, né? não tem mais isso, né? E, de repente, o que eu acho interessante, quem viveu esse momento, chega lá e olha aquela foto, começa a relembrar como você agora. Eu falei, você também, que tem suas memórias, né? Todos nós que temos. E relembrar é muito, muito bom, é muito salutar. A gente está até, né, trabalhando a memória. Gente, né? O homem da cobra. Menino, eu tinha um medo daquela cobra. A literatura de Cordel. E sempre tem algum menino que tenta lhe empurrar, você fica com... A literatura de Cordel hoje tem quem faça. Hoje tem Gilmar. Gilmar, os trabalhos de Gilmar são excelentes. A gente tem lá no Memorial uma exposição. E ele está trabalhando, o que é que ele está fazendo? Está fazendo uma pesquisa interessante em Simão Dias sobre os rios. E aí ele tem já um cordel do Riacho Caiçá, que retrata todo esse surgimento, onde ela surge, quando é que ela os momentos de que ela já foi limpa, água limpa, cristalina, né? E como ela se encontra hoje, degradada, suja, hoje, né? Então, a literatura de cordel é interessante por isso, porque ela também trabalha os problemas atuais, né? Ele faz essa ponte. É muito interessante, a gente tem lá. Eu aproveito aqui também para convidar ao povo de Simão Dias que nunca foi no memorial, porque tem pessoas. Gente, como assim? Tem pessoas que vocês já foram no memorial? No memorial. Visitem. Gente, o memorial fica ali na pracinha do cemitério. Exatamente. Pronto, vizinho à ação social. Exato. Não sabe onde é a ação social, não? Pronto. É vizinho ao antigo hospital novo. Não, hospital velho. Bom Jesus. É. Viu? Vizinho ao antigo hospital velho. Viu? Tem rampa, tem tudo. Rampa de acesso, viu? Tudo, tá tudo. Hoje a gente já tem acessibilidade. Lá tem até uma árvore para você, né, lembrar como era naquela época ficar debaixo de uma árvore, de uma sombra. Ainda tem aquela árvorezinha? Tem. Pronto, que eu fui lá tirar foto, fiz um vídeo. Eu fiz cajueiro. Eu fiz um vídeo lá, né? Falando sobre minha história e intercalando com o memorial, aí eu termino naquele cajueirozinho. Foi muito bacana mesmo. Porque ali também as pessoas têm uma memória dali como delegacia, né? Foi delegacia até 1990. É da antiga delegacia. Na antiga delegacia 1. Porque ela foi construída para isso. Ela foi construída em 22 para ser a delegacia. Então, de 1922 até 1990, ela funcionou como delegacia. A partir de 90 foi que foi feita uma restauração e passou a funcionar o memorial. E hoje está então, lá com... Da delegacia já passou a ser memorial? Foi uma outra coisa? Não. Já foi memorial. E ali... tem umas 3 ou 4 já reformas, enfim. Hoje eu acho que está muito bom, né? De ser visitado. Convido a todos. Sempre estou convidando a todos para que vão lá, vão conhecer a nossa história. E Simão Dias, na década de 19, né? Como é? No século XIX. Aí também, que foi isso, hein? No século XIX. Vivia de quê? Então, aqui era sempre a agricultura de subsistência para a maior parte da população mais pobre, né? E a criação de gado, porque desde os primórdios, como a gente pode dizer, Simão Dias era uma área propícia à criação de gado. E aqui é interessante porque na praça, ali onde hoje é ali a casa do padre, por ali, era um engenho de açúcar. Quando Manuel de Carvalho Carregosa comprou essas terras, né, e fez a doação para a construção da igreja, ele mandou que o filho dele viesse para cá e construísse ali
um engenho de açúcar. E Geraldo José de Carvalho. Domingos, que é o filho de Geraldo, percebe a cidade já com muitas casinhas ali na praça. E aí ele resolve transferir o engenho para o Mercador. Hoje, quando a gente passa para Paripiranga, não vê aquele, né? A Fazenda Mercador. Pronto, então ali o engenho foi transferido e aí ele vai construir aquela casa da esquina ali, e que foi depois, já no século XX, início do século XX, foi a casa do Barão de Santa Rosa, que é outra figura também muito importante. Não, onde era a casa dele? Onde hoje é a casa de Betinho. Né? Betinho, então a casa de Betinho, da Concorde, era a antiga residência do Barão de Santa Rosa. Porque o nosso barão, ele é interessante, o nosso barão, se assim posso dizer, né? É lógico. É porque a gente já trabalha tanto que é um título religioso. Por quê? Porque ele fez a reforma da igreja. Em 1910, até em 2010, nós fizemos uma exposição lá na Casa das Irmãs, muito interessante, sobre esse centenário, né, de reforma da igreja, com o padre Humberto. E aí a gente colocou muita coisa que retratava esse momento. Enfim, aí ele vai e faz a reforma da igreja, e ele vai custear do próprio bolso e vai dar o tamanho que ela tem hoje. Aí eu sempre falo com os alunos. Então a igreja atual... A gente acredita que ela era bem menor. E essa amplitude que ela tem hoje foi com a reforma do Barão de Santa Rosa. Por isso que é Praça Barão de Santa Rosa. Exatamente. Entendeu? E aí tá vendo? Eu não sabia disso. A nossa igreja, por exemplo, era muito semelhante à de Paripiranga e à de Lagarto, a frente da igreja, a fachada da igreja. Mas 3 torrezinhas, né? 2 torres, e aquela parte central, que era um modelo colonial. Mas a própria igreja, já no século XX, ela vai mudar um pouco essa estética, enfim, da fachada das igrejas. E acontece em Simão Dias uma chuva muito forte que danifica uma das torres. E aí eles vão reformar a igreja, só que agora vai deixar com esse novo modelo da época, entendeu? Ele vai ficar um pouquinho acanhado, tamanho, até 37. 37, eles colocam o relógio, né, o relógio da matriz, eternizado naquela música daquele, como é o nome? Piatã, né, que aquela música é uma música muito interessante e pouco a gente trabalha, o relógio da matriz, né, e tal. Então eles vão colocar o relógio e vão ampliar o tamanho da igreja, que vai ter as características que tem hoje, entendeu? Então, a nossa história é uma história muito rica, tem muitos detalhes, né? Nós temos casas muito bonitas ali, aquelas casas da praça e tudo. E só a gente conhecendo é que a gente vai valorizar, né? Os azulejos portugueses. E essa necessidade que nós temos de conhecer para preservar, né? Para cuidar, porque o antigo, não é porque é antigo que a gente tem que descartar, né? O antigo serve para a gente... ver como era, conhecer os processos, né? A partir de hoje a gente construir outras coisas, mas não destruir o passado. Tipo, a casa de Caçulo era de quem, assim? Quem fez foi o coronel, quem construiu foi o coronel Pedro Freire. É interessante a história do coronel, porque ele vai estudar no interior de São Paulo e ele vai ver uma casa semelhante àquela. E aí ele diz, olha, quando eu chegar em Simão Dias, eu vou construir uma casa com essas características. E aí ele inaugura em 1920. Aquela casa, como ele era um político da época, aquela casa foi muito visitada, porque as festas eram feitas nessas casas de pessoas abastadas, né? E lá tinha muitas festas, muitos encontros de políticos, né? Eram feitas todas na casa do coronel. Por exemplo, quando eles vieram, a construção do Fausto Cardoso mesmo, 1926, Graco Cardoso esteve em Simão Dias.
E ele esteve e ficou hospedado uma das vezes na casa do Coronel Pedro Freire para visitar... Graco Cardoso. Foi, para visitar a construção do Fausto Cardoso, né? Uma outra casa importante também aqui que é a casa onde hoje é a biblioteca. Ali também foi de um político, né? Antônio Alexandrino. Na biblioteca? Aqui atrás, aqui na descendo... Cônego Andrade. Ali vizinho a Chorão, né? Então, também é uma casa que tem uma característica muito interessante, né? As janelas, enfim. E era uma casa de um político muito importante na época e que também Graco Cardoso visitou, enfim. Então, são coisas, são detalhes, são minúcias que a gente tem curiosidade e que é bom a gente saber, conhecer, a gente... Um abraço, Bruno Santos aí, ligadinho. Aí, em que época foi construído o Fausto Cardoso? 1926, né? É interessante, recentemente, um colega também, que é fera na história de Simão Dias, está fazendo um livro belíssimo, vai aqui. O meu grande abraço, que ele mora no meu coração, é Jorge Bastos. Jorge Bastos, pessoa que eu amo de paixão. Adoro ele, já fez um poema para mim. Então, ele junto comigo, ele é muito curioso também, a gente tem uma parceria muito grande, assim, no sentido de amizade, enfim. E ele me levou recentemente uma foto do Fausto Cardoso muito interessante, que ela tinha uma coisa assim mais alta, e a princípio ia se chamar Simão Dias, tinha até o nome. Só que depois eles desistiram, né? Tiraram 2 torres, eles tiraram as 2 torres, deixaram aquela águia que era o símbolo do governo de Graco Cardoso, e aí mudaram o nome para Fausto Cardoso. Entendeu? Esse processo todo, a gente acredita que tinha sido antes de 26. Antes de ser Fausto Cardoso, ia se chamar Grupo Simão Dias. Simão Dias, né? Então, eu e ele somos assim... a gente gosta muito de estar nessa... Pronto. Nesse garimpo. Eu digo que nós somos garimpeiros da história. Da história, né? Professora, tem aqui uma pessoa aqui, eu chamo o nome dele, deixa eu me ver aqui, Adevaldo, ele disse que, olha, essa historiadora é admirável. Muito obrigada. Que, inclusive, ele mandou aqui até, né, uma imagem do tempo, né? Do nosso tempo lá do açougue, do antigo açougue, né? O pessoal, portanto... me manda! Me manda para eu mandar para ela também. Isso, do antigo açougue, né? Isso aí é um material que seu Beto tem, seu Beto Deda tem, né? Isso. Que é uma viagem. Aí você vê pessoas, né? Verdade. E o cotidiano, como era essa feira, como era o mercado. Porque aquele mercado ele foi restaurado em 1930 por Carvalho Deda, né? E ali já foi feito já foi construído para ser o mercado da carne. Isso. Que depois se transformou no centro de artesanato, né? E depois foi desativado. Verdade. Vai ser o Josué ali, o Josué, interessante. A gente rever. A história, eu, como sou um amante da história, eu sou até suspeita em falar, mas eu acho que é fundamental a gente conhecer a história. É verdade, concordo com a senhora. A história bem contada, a história, né? Isso, E pesquisar várias vertentes. Verdade. Né? Pois, muito obrigado, meu amigo Adevaldo aí, muito obrigado pelos elogios aqui. Obrigado. Eu que agradeço também. Obrigada. Ele está ouvindo a gente lá no sítio Canafístula, né? Olha! Quando vier a Simão Dias, nos visite, estamos lá de segunda a sexta pela manhã. Isso. Viu? Tem também o nosso amigo Bruno Santos que mandou um recado para você, viu? O nosso amigo. Podemos colocar ele no ar? Lógico, fala aí. Vamos lá. Alô, minha turma boa, aqui quem tá falando é o locutor Bruno Santos, a voz potência de Sergipe. Eu também estou ligadinho no melhor programa da Simão Dias FM, programa Para e Repara com Elivânio Nunes, mandando um abraço aí para toda a turma boa do Para e Repara da Simão Dias FM e Almeida Júnior, esse cara estourado aí, viu? Um abraço a todos e até segunda-feira, se o Bombai nos permitir. Valeu, gente! Aí o Bruno Santos aí mandando um recado para você, viu, Elivânio? Valeu, Bruno Santos!
Bruno Santos, que eu citei uma loja, né, chamada Márcia Modas. Maravilhoso. Estou aqui com um cartãozinho, ó. Márcia Moda. A loja que chegou para ficar na rua José Avelino de Oliveira, 296. É isso aí, Testinho. Tá ouvindo a gente lá, e a professora, né? Nossa historiadora, né? Obrigada. O tipo, Djane, no Posto Cardoso tem os famosos e temíveis porões. Dizem que naqueles porões pessoas eram maltratadas, escravos não podiam beber água. Qual foi a história daqueles terríveis porões? Não, ali quando foi... Masmorra! Ali quando foi construído, a escravidão já tinha sido, né? Porque a escravidão foi abolida em 1888, mas na verdade ali é mais uma questão de ventilação. Né? Porque as construções antigas, você vê o memorial, é um local que a gente não faz calor. Por quê? Pela amplitude, as janelas, você abre as janelas, fica uma coisa... Então, não precisava, ele não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, então ele era mais uma questão de estética e também de ventilação. De ventilação, né? E era uma característica da época, de modo que é um prédio muito bonito. Muito bonito. Simão Dias é imponente, muito privilegiado. Né, a nossa praça, praça é linda. É linda. É considerada uma das mais bonitas do interior de Sergipe, né? É verdade, concordo. Olha, o Bruno Santos falou assim, ela já foi minha professora. Gosto muito dela. Um abraço, Bruno, que bom. Olha, outra coisa que me deixa muito feliz, sabe? E ter esses alunos assim que tenho... Porque eu sempre gostei muito de ensinar história, eu sempre dizia isso a eles, que eu sou uma professora que faço por amor. Sabe? Claro que a gente tem, a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, né? Por isso a gente tem que ser sempre valorizado, né? Verdade. Isso é uma questão, porque nós somos formadores, né? Todas as profissões precisam do professor. Né? Todas, não existe profissão. Deveria ser muito mais valorizada. Muito mais, né? Muito mais valorizada. Não existe profissão que antes você não tenha passado por um professor. É onde ele forma um beijo. O político, né? Ele forma o advogado, né? Ele forma o engenheiro, né? O médico. Todas as tudo tem que passar pelo professor. Eu acho que o professor né, tem que estar... Verdade. Né? A profissão das profissões. A profissão das profissões, isso mesmo. É o alicerce. É o alicerce. É verdade. E aí eu fico muito feliz, porque eu sempre dizia a eles e digo sempre, eu amo a história. É o meu ganha-pão, mas eu gosto demais. E gostava demais de dar aula, sabe? Eu sempre gostei, sempre fui muito empolgada nas minhas aulas. Falava demais também. Mas o cemitério sempre foi ali? Não, a história do cemitério é interessante, porque Carvalho Deda, ele narra que possivelmente o antigo cemitério tenha sido ali onde hoje é aquela... Tem a Coronel Loyola, que tem aquela calçada alta ali, aquelas casas ali. Isso, é verdade. Então, eu acredito, porque ele sempre diz atrás do Fausto Cardoso. Então, seria ali naquela área. Né, professora? Né, o primeiro local que se tem notícia assim, de cemitério. Então, seria dar aquela calçada alta. Aí você vai até pelo tipo... da Cleodonto, pronto, da aquela área ali, Livre, exatamente. Pronto, não, para cá, justamente ali na Cleodonto, para ali naquelas imediações. Mas os primeiros enterros onde hoje é o cemitério, o nosso cemitério, foi de 1837, 38, 39, então já há muito tempo. Ali aquele aspecto frontal do cemitério é de 1909. Mas os primeiros enterros que a gente tem notícia ali é de 1837. Né? Então, é já bastante antigo. Então, aquela fachada do cemitério é de 1909. 1909. 1909. Mas ali já tinha alguns, já se enterrava antes de fazer aquele muro ali. Bem antes. Bem antes. Ah. E agora eu estou me lembrando que eu faltei, não falei ainda da questão da nossa importância aqui, que eu me passei um pouquinho aqui, dos tapuias. Eu não falei dos tapuias, falei logo do Simão Dias, não falei dos tapuias, que fossem os primeiros habitantes, né? E os índios tapuias é interessante, uma coisa que quando eu cheguei no memorial... o Bruno falando assim,
primeiro agradeço a Deus, a minha mãe e a ela, porque hoje estou aqui por causa dela, por uma profissional na área da educação. Que muito você obrigada, o fez uma pessoa consciente assim, do poder da educação e tudo mais. Que você sem dúvida nenhuma, da leitura. É verdade. É o reconhecimento, né, professor? É o reconhecimento. Muito bom. É muito bom. E... A Lisandra fala muito bem de você. As meninas me amavam demais, e amam, porque elas eram muitas, gostavam de estudar. E aí, sempre aluno que gosta de estudar, vai Maria. Aqueles que não gostam também eu incentivava, sabe? Incentivo. Sempre digo que a leitura é a que faz a diferença, né? E aí, como eu sempre gostava de ler, e sempre gosto muito de ler, eu acho que isso é sempre, né? Olha, aquela professora realmente ela gosta de ler, eu leio bastante. E os índios daqui? Sim, aí os índios, voltando aos índios. A importância, quando eu cheguei no memorial, a gente tinha uma carência disso, porque eu acho que hoje a gente fala muito pouco dessa nossa herança, né? E em um dado momento as pessoas até chamavam tapuiás, né? Alô, Ronaldo Carvalho, um abraço. Que eram tapuias, né? Eu digo, não, a gente precisa reforçar essa importância, né, desse índio que veio para cá fugindo desse colonizador, né, que vai ficar aqui, que vai dar o nome ao nosso riacho. O Caiçá é um nome indígena, porque vinha de Caiçara, que era uma cerca de pau a pique, que eles faziam para se proteger, né? Então, eles vão ficar aqui por um período até importante. Só que com a chegada de Simão Dias, ele fica meio desconfiado. É uma cerca. Entendeu? De pau a pique. E aí eles vão migrar um pouco, chega a ser uns 7 quilômetros e tal. Então, esse tapuia que morava mais aqui no centro da cidade, ele vai migrar. E aí ele vai possibilitar o surgimento de povoados. Jacu, Pirajá, Ginipapo, né? Paripiranga também, eles migram um pouco também para a área onde hoje é Paripiranga. Paripiranga é um nome indígena? Mas não tem nada a ver. Dizem que foi uma índia que estava grávida, estava prenha, que estava com o cesto descendo aquela ladeira de Paripiranga, né? Aí tinha chovido no dia anterior, e aí o nome dela se chamava Piranga. Aí quando ela ia na zona molhada, aí um pajé falou, pare, Piranga. E aí nasceu Paripiranga. Será que é verídico? É lenda, né? É lenda. Não é por aí, não. Mas é interessante, né? Professor, então... agora eu fiquei um pouco meio empolgado, entrando no assunto da senhora, que assim que a senhora me falou relacionado com a tribo indígena que existia aqui, né? Eu sou descendente de índio, né? Com certeza. Será que eu faço parte dela? Eu já fiquei assim, verdade, entendeu? Porque a gente vê em alguns relatos, tá vendo? Até o início do século XX, quando eles vinham para a feira, os índios estão na feira. Então, até o início do século XX, eles ainda eram um pouco diferenciados. Depois houve uma mistura muito grande. Mas eu sempre dizia aos meus alunos, olha, esses olhinhos puxados é a característica, é nossa herança. A questão, a gente já vê que tem, no fundo a gente tem. Inclusive, não interrompendo a senhora, né? A matriarca da gente, né, era indígena, ela morreu aos 115 anos, né? Era a nossa tataravó, né? E aí o que acontece? Eu fiquei assim, então deve fazer parte dessa tribo, né? Sem dúvida, né? Os tapuias. Entendi, porque os tapuias eram eles não falavam tupi, guarani, por isso que eles eram chamados de tapuias, que era o inimigo, né? Inimigos, no caso. Então eles vieram e ficaram. Ronaldo Carvalho, não deve ser um papuia, não, que ele é loirinho do olho azul. Que está lá na Rua Laranjeiras. Então é a nossa influência, porque também nós tivemos a francesa, né? Francesa também. Menino, será que Ronald... Os franceses tiveram contato muito grande com o índio. A mistura, né? Os holandeses também, né? Os holandeses também, mas os franceses. Então, por isso, esse então caldeirão, nós somos uma né? misturinha de negros, índio, franceses e holandeses.
Tivemos também uma presença muito forte do negro como escravo, né? Claro que aqui como a mão de obra escrava ela era mais usada no café, nesse outro tipo de cultura. No gado a utilização era menor, mas não deixava de existir e uma utilização muito forte, né? Porque eram eles que faziam todo o trabalho, né, dessa produção do açúcar. Vamos falar um pouquinho mais sobre o povo simondiense, nossa cultura, nossos valores, nossas origens, né, e nossas tradições, já depois dos nossos anunciantes. Simão Dias, FM. Apoio cultural. A Agência de Seguros trabalha com todas as seguradoras para te dar todo o suporte necessário no seguro do seu veículo. Seguro residencial, seguro comercial, saúde e sinistro. A nossa equipe está sempre atenta a todas as suas urgências. São 30 anos de experiência no mercado. Não troque o certo pelo duvidoso. Conte com a pioneira da região. Agência de Seguros, fazendo muito mais por você. Você que é ciclista, fazendo o seu seguro residencial, o seguro é estendido para a sua bike. Agência de Seguros, assistência para valer desde 1987. Avenida Coronel Loyola, número 10, Centro de Simão Dias. Telefones 79-3611-1493, 999-32-1928 ou 999-78-1928. Promoção Pintboard Constru Rocha. Vem! Na Constru Rocha tem! Tem Coralar Acril 18 litros branco de R$ 139,90 por R$ 119,90. Diatex PVA 18 litros, todas as cores de R$ 135,90 por R$ 109,90. Massa corrida Hidracor, R$ 29,90. Diarine Esmalte 3 litros e 600 branco de R$ 74,90 por R$ 64,90. Constru Rocha Material de Construção. Eletrosom Simão Dias, tudo em som automotivo e profissional. Temos toca-CD Pioneer, fontes automotivas e alto-falantes de diversos tipos, instrumentos musicais e tudo em acessório para o seu som. Vai e confira. Eletrosom Simão Dias, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões. Rua Jaconias Pinto de Almeida, 29, Simão Dias, Sergipe, ao lado do Mercado Municipal. Fone 3611-2810. Lojão HCE. Você não precisa ir tão longe pra comprar móveis eletrodomésticos e utilidades pro celular. A maior variedade, o menor preço da cidade e o melhor atendimento que outro canto não tem. Lojão HCE é o lugar certo pra comprar. Seja à vista ou a prazo, você vai economizar. Lojão HCE é o lugar certo pra comprar. Seja à vista ou a prazo, você vai economizar. Lojão HCE, móveis para escritório, eletrodoméstico, computadores, antenas parabólicas, telefones celulares, instrumentos musicais e muito mais. Rua José Ardelino de Oliveira, Centro. Fone 3611-1152, Simão Dias. Como vai, Luiz? Passei na sua casa, mas você não mora mais lá. Pois é, essa é a vida de quem mora de aluguel. Tá sempre se mudando. Ah, rapaz, tome tempo, mude logo de vida. Compre um lote no Residencial Nossa Senhora Santana. São lotes prontos para construir. Facilidades incríveis de parcelamento. E o melhor, hein? Dentro da cidade de Simão Dias, a 900 metros da Praça da Igreja. Mas será que tá pronto mesmo? Claro! Com pavimentação, drenagem, esgoto, energia, água e já com escritura regularizada. É isso aí. Eu vou ouvir a voz da experiência. Não é à toa que meu pai sempre dizia: meu filho, quem compra a terra não erra. Venha para o Residencial Nossa Senhora Santana. Vendas AVS Imóveis. Ligue 99949-2005. Fale com quem entende. Anderson Vitorino, o corretor de imóveis dos bons negócios. SR Clínica em Laboratório. Novo conceito em saúde de Simão Dias. Realizando exames laboratoriais como hemograma, urina, fezes, DNA, HIV, teste do pezinho, dengue, toxicológico do Detran, perfil alérgico, hormônios, bioquímica, eletrocardiograma, lâmina e outros. Todos com um rigoroso controle de qualidade e com os melhores preços da região. Possuímos também consultas médicas em diversas áreas.
coleta domiciliar e estacionamento privativo. Venha nos visitar, situada na Rua Presidente Vargas 210, ao lado da CDL em Simão Dias. SR Clínica e Laboratório, cuidando da sua saúde com responsabilidade. Setembro das grandes ofertas das lojas Estilos Móveis. O menor preço, a menor prestação você só encontra na Estilos Móveis. Confira algumas de nossas ofertas. Cama box ortobon casal Elegance Super Pocket molas ensacadas 73 centímetros de altura por 1.149 ou 10 vezes de R$129. Cozinha Bertolini completa mais balcão toda em aço por R$999,90 ou 10 vezes de R$119. Cozinha Lívia completa mais balcão toda em madeira por R$799 ou 10 vezes de R$89,90. Então tá combinado. Setembro é o mês das grandes ofertas nas lojas Estilos Móveis. Ofertas válidas para as lojas Simão Dias, Lagarto, Salgado, Paripiranga. UAU BR, a melhor internet, o melhor custo-benefício e o melhor suporte técnico da região. UAU BR, há 15 anos, atendendo você com respeito e confiança. Em Simão Dias, Pinhão e Pedra Mole. Pague seu boleto na Dinda e concorra todo mês a sorteios de 6 meses de internet grátis. UAU BR, atendimento das 8 às 20 horas. Telefone 3611-1653. Ou 99922-9942. Direção Orlando Carregosa. UAU BR, o seu provedor de internet. Para e repara. A apresentação Elivânio Nunes. Para e repara no rádio. A melhor que passa do jeito que te abarra. Assim a noite. Eita! 16 e 7, 4 e 7. Para e repara sempre com o apoio da pizzaria Cantinho das Matas, 75 sabores maravilhosos. O supermercado Couto. Gente, R$20 você concorre a 3 motos. Olha só que chique. Muito interessante. Temos o apoio também da Clínica Prata, Michela Joias, porque você vale ouro, Michela Joias. Você vale ouro sim, relógios maravilhosos. Você tem que acessar Michela Joias. Segue lá, Lojão HCE, Quero Delivery, Vila do Açaí, Santana. E Márcia Moda, do nosso amigo Bruno Santos. Um beijo, seu danado. Obrigado para todos os meus anunciantes. Amo vocês. O Edjan. E a escravidão aqui em Simão Dias, como foi? Olha, a escravidão aqui em Simão Dias foi como em todo o Brasil, né? Ser escravo de ninguém, as pessoas, ninguém aceita passivamente, né? Então houve um movimento de resistência, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós temos hoje um reduto quilombola, que seria o Sítio do Alto. O Sítio do Alto é fruto também desse momento. E o Sítio do Alto é interessante, porque Dona Finha, né, conseguiu manter muito das tradições, da oralidade do local, né? E ela conta muito essa questão do sofrimento dos negros, né, que os pais contavam. E ela fez um trabalho de luta, né, de conquista. Então, hoje, Simão Dias tem aí para a gente, né, poder conhecer, né, o Sítio do Alto, que é um local muito interessante e justamente era um local de difícil acesso, né, que era um local onde mas congregava não só negros, né, congregava brancos, pobres, índios. Ela é descendente de índio também, Dona Finha. Então, era um local que as pessoas se distanciavam para ter uma sobrevivência.
Então, Simão Dias teve com todos os seus percalços, com todos os seus problemas, com todos os seus sofrimentos, né? Teve com sua exploração, sem dúvida, exploração do homem pelo homem, né? Aí fugiu todos pro quilombo. Não fugiu todos pro quilombo. Nós temos do sítio alto, não, onde eles ficavam da altura para ver os... Porque era um local de difícil acesso e dificultava a busca, né? Porque tinha os capitães, né, que iam atrás, capitães do mato, que iam atrás. E nós, Simão Dias, temos um local que comprova, né, que, de fato, nós tivemos um período de escravidão, né, e esse está lá, preservado com sua cultura, e justamente essas diferenças, né, que foram preservadas, e eles viviam... E interessante, como Dona Finha diz, essas manifestações culturais era fruto desse sofrimento. Ela sempre diz que, ao invés deles... isso desde os pais dela, né, dos ancestrais dela, eles usavam a dança como uma manifestação para colocar. Ela disse, a gente não tem tristeza, não, a gente dança. Então, era uma forma também de resistência. Né? É como se fosse a dança do parafuso. Não, lá a dança do parafuso Mas é lagarto. É lagarto, né? Lá é a dança de roda. Dança de roda. Dança de roda, Como é o nome da senhorzinha? Dona Finha. Dona Finha. E tem outros artistas também que trabalham com esse segmento, né? O pessoal lá do alto. Então, de modo que Simão Dias... Eu que estou querendo dizer que Simão Dias, de fato, nós tivemos, no caso, escravos, porque nós tínhamos trabalho, né? Que era os engenhos de açúcar. Nós fomos produtores de açúcar aqui, né? E tinha a agricultura de subsistência, então era utilizado também o trabalho escravo. Agora, Simão Dias é interessante que, ao longo da história, a criação de gado, porque a criação de gado, ele precisa também daqueles que vão, dos vaqueiros, né? Que era uma mão de obra também muito utilizada. Mas aqui a gente já teve uma produção muito grande, uma produção grande e importante de café. De café? Café. Simão Dias já foi produtor de café. Aonde? Isso na Fazenda Baixão, que é o Mercador hoje, ali, para lá do Mercador, que é vizinho ao Mercador, fazendo ali. O Mercador era um grande produtor de café. A gente naquela época, se ganhou até o selo. Eu não me lembro de onde ficava o Mercador. É em Paripiranga. É ali onde era Dr. Celso, da família Dr. Celso. Sei, não, tem um açudezinho por ali. Exatamente. Então ali era uma área de produção de café. E ganhou até o selo de pureza, né? Naquela época, que era uma coisa... Né, porque hoje tem muito agrotóxicos e tudo mais, né? E hoje a monocultura, né? A monocultura de milho, enfim. Mas Simão Dias, tradicionalmente, é o gado. Né? Esse teve desde sempre, que foi a criação do gado e alguns engenhos de açúcar. Janta, aí a gente, tipo... naquela época, pronto, eu ouvi relatos de que, tipo... ficava muito centralizado tudo na praça. E ali naquele cartório de Cartório Terceiro Ofício, da família Prata, né? Sim. E aí tem uma outra casa onde tem como se fosse uma varandinha em alto. Onde ali é a casa que era seu Nelson Pinto, da família Pinto. Pronto, né? Também uma das mais antigas. Traziam cantoras líricas. Era assim. Não, era porque as festas aqui eram feitas nas casas das famílias, né? Das famílias ricas. Tipo nos filmes, era? Então, eles ficavam... Era um grupo seleto e eles tinham as orquestras que iam tocar essas músicas. Agora, uma coisa interessante que Simão Dias teve, já na década de 1950, foi o cinema.
Que foi ali onde é hoje descendo prefeitura. Ali. Onde... E também tem perto da minha casa. Banco do Nordeste. Que era ali por frente à prefeitura. O Cine Teatro. Ipiranga. Ali vieram artistas do Rio para se apresentar. Perla. Né? Perla já veio na época que era o Cine Brasil, por frente à prefeitura. Veio Nelson Nedes para o Cine Brasil, Nelson Nedes, Perla, veio Antônio Marcos, aquele Antônio Marcos. Sei. Teve uma época que tinha um tal de um Fuscão Preto também. Você é feito de aço! Ele também veio para lá. Então, era isso já na década de 80, mais ou menos. Mas na década de 50, aqui o Cine Teatro Ipiranga era um local que tinha peças, que vinham peças do Rio, que vinham peças de outros lugares para se apresentar aqui. Então, a gente tinha público para isso, né? Que as pessoas gostavam. Eu acredito que é porque, claro que a gente pode dizer que era um grupo seleto que participava, enfim, porque tinha que ter o poder aquisitivo. Mas, de certa forma, era a cultura que vinha para a nossa cidade, né? Então, nós tínhamos 2 cinemas. Né? Pronto, aí devido à televisão... A televisão houve uma influência grande, né? Eu acho que em todo o país aí os cinemas foram sendo transformados, e já na década de 80 começou a decair, como o Caiçara. O Caiçara também é um local muito importante para a história. Por que o Caiçara Clube se acabou? Olha, o Caiçara, na verdade, eu acredito que foi porque se construiu um outro clube aqui. O BNB? BNB. E houve uma migração. E aí foi perdendo o público, e aí foi entrando num período de decadência. Mas na década de 50, eu acho que o ápice dali foi final da década de 50, 60, que eram realizados os bailes. Na verdade, ali era uma mansão, ela foi construída na década de 20, era da família Andrade, onde era o Caiçara, né? E essa família entrou em decadência, faliu e tudo, foi embora e vendeu os bens. E que depois, uma certa feita, o Dr. Celso me disse que adquiriu e transformou em clube para a comunidade. E era um clube muito seleto, era um clube, né? Vinha orquestra... Uma das que mais veio, eu acho que a que mais veio aqui para Simão Dias foi o Los Guaranis. Né? Los Guaranis era festa de Santana, era interessante. Ficava passeando na praça e ia para os bailes no Caiçara. Aí eu acho que depois, com a construção do BNB, houve uma migração. Os bailes passaram a ser realizados agora no BNB. E aí foi perdendo. O BNB é de que ano? O BNB eu acredito que seja... no iniciozinho, né? Talvez final da década de 70, início da década de 80, mais ou menos. Eu lembro que os Trapalhões vieram para o BNB, né? Eu era criança, não tive dinheiro para ir. Não tive e tal. E eu lembro também de festival de picolé no Caiçara Clube. No verdadeiro Caiçara Clube. E as matinês. As matinês. Eu devo ter uns 8 anos. E o carnaval também era muito interessante, porque o carnaval era com a Lira Santana, que era os Tremendões, que eram os componentes da Lira Santana, tocavam nos Tremendões, e tinha um matinê à tarde, e à noite tinha um baile, né? Que era o frevo. O que se tocava muito era o frevo. Era muito bom. Quem tem uma memória assim da década de 80... vai se lembrar bastante desse carnaval. Eu estou lembrando de tudo. E depois que terminava a matinê, quando terminava a matinê, você lembra, não sei se... Lembro. Eu era muito mais jovem, mas eles levavam a banda ia até a praça e a gente atrás. Pulando, né? Então, tá vendo? É muito bom recordar, né? Muito bom. Gente, mesmo. Eram uns carnavais assim, confetes, serpentinas, né? Uma vez Vigilante tentou também resgatar. Se lembra um ano, botou um palcozinho ali na frente da onde hoje é a Casa da Mulher do Culto, e aí saía as mães vestidas de bruxinha, de perro. Era muito sofisticado, a Vigilância sempre foi muito sofisticada. Tal. Muito interessante mesmo. Eu acho que recordar é viver.
como diz a história. E os artistas daqui? Olha, artista a gente sempre... É interessante que Simão Dias, assim, a gente sempre teve vários artistas e que tinham uma certa até participação, né, na cidade, tudo. Esse que canta Simão Dias mesmo, eu achava o Piatã, né? Na década de 80, ele tocava bastante. Porque Simão Dias ficou mais conhecido pelos políticos, né? Pelos políticos e também pelos escritores, né? Mas os intelectuais, assim, tipo Carvalho Deda foi um grande... e nós temos, assim, na nossa... Como era a imprensa simondiense? Isso, vamos ver a década, porque aqui nós tivemos um jornal que era do Carvalho Deda, ele funcionou de 1947 a 68, mais ou menos 67, 68. E era semanal, mas nós temos também Simão Dias, na década de 20, nós já tínhamos jornais aqui, né, que relatavam... Tem um da década de 20 também, muito interessante, que ele relata justamente a construção do Hospital Velho, né? Todo o processo de construção daquele hospital. Mas na década de 50, esse jornal do Carvalho Deda é interessante porque ele vai usar a xilogravura, a charge. E é interessante que ele é um dos primeiros a utilizar a charge nos jornais. Né? Então, ele pegava a política da época, ou da cidade, do estado, ou até mesmo do país, e fazia uma charge. Ele era muito inteligente, né? Carvalho Deda era uma pessoa assim, ele era Rábula, né? Que era o advogado prático naquela época, era um grande intelectual, memorialista, folclorista, porque ele tem brefaias e burundangas. Enfim, a gente agradece muito a ele, porque ele realmente ele deixou muito da história que a gente pode pesquisar. É uma fonte... Eu acredito que é uma fonte inesgotável de pesquisa, principalmente para esses estudantes de história, que eu recebo também muita gente que está se graduando, e também graduados. A gente está fazendo um trabalho interessante lá agora no Memorial, que nós temos uma biblioteca, na verdade, são livros antigos, que era da biblioteca de Juviniano de Carvalho. E os livros estavam lá, enfim, e agora uma estudante já de mestrado da UFES, junto com outro estudante da FIJAV, e eles estão, são dois da Federal e uma da AGES, que eles estão fazendo processo de higienização e de catalogação dos livros. Então, a gente tem livros muito bons, que a gente, no outro momento, a gente vai ver se disponibiliza para esses estudantes de universidade, entendeu? Eu recebo muita gente que chega lá para... o que é que eu vou trabalhar, vou fazer o quê? Na monografia, o que é que eu vou... E aí a gente sempre tem uma fonte de pesquisa, né? A gente sempre indica, olha, faça sobre isso, faça sobre aquilo, a gente disponibiliza material. De modo que é um trabalho interessante, eu gosto mais. Tem um filho de Simão Dias que ele foi diretor, ou é o diretor do... Como é? Do... Memorial de Aracaju, como é? Do museu. Do museu... Se não sei o que, Deda. Oésio Deda. Onde ele também fez um livro, né? Meu nome é Edna, mas não acho que ele é arquiteto. Tá? Ele fez o Museu da Gente Sergipana, que também é muito interessante, né? Mas ele publicou algum livro sobre Simão Dias? Não, sobre Simão Dias não. Ele tem já tem também produção feita, mas sobre Simão Dias não. Mas autores que falam sobre Simão Dias, a gente tem uma variedade. Eu tenho uma escritora que ela, na verdade, ela não é daqui de Simão Dias, ela passa algum tempo aqui, mas ela tem um livro que eu gostei demais, que é sobre Simão Dias, é a Lina Paim. Essa escritora... Lina Paim. A Lina Paim. A Lina. Ela é muito estudada na Universidade de Minas Gerais. Olha. Ela foi muito amiga de Graciliano Ramos. O livro dela sobre Simão Dias... que é o prefácio de Graciliano. E ela foi uma feminista, uma das primeiras feministas brasileiras. Uma das primeiras mulheres a ter um posicionamento político, entendeu? Atuante.
E esse trabalho dela sobre Simão Dias, as memórias dela de infância, ela passou a infância aqui na casa das tias, é muito bom. Quem puder, ele é vendido em sebos, esse livro. Quem puder ter acesso, que gostar de ler, pode ler. Simão Dias. O livro é Simão Dias e a autora é Alina Paim. Alina Paim, muito estudada, tem já tese sobre ela. E o mais interessante, tem um escritor que fez a biografia de Graciliano Ramos, e ela foi uma das fontes de orais que ele ouviu, justamente por essa proximidade que ela tinha. Então, Simão Dias tem uma gama de escritores, e na atualidade tem a família dela, tem seu Beto também, que é uma pessoa que escreve muito bem, Amaral Cavalcante, enfim, eu sempre estou garimpando essas pessoas, eles fazem, assim, escrevem muito bem. Eu gosto muito dos trabalhos de Amaral e de seu Beto. Escreve, faz. Seu Beto falou outro dia, ele fez uma crônicazinha sobre Aqui, Simão Dias, na década de 50, houve as comemorações com lambe sujo, com... Aqui? Aqui, na praça ali onde está o memorial. E disse que tinha um senhor que veio morar aqui, de Laranjeiras, e aí ele fez esse evento lá, de forma que quem viveu naquele período ficou na memória, porque não só seu Beto, que relata nesse texto dele, mas um senhor também que esteve lá e disse, olha, eu participei, foi muito interessante e tal, mas foi uma coisa que foi feita ali e não teve continuidade. Então, mas que foi tão bom que ficou. Então, a gente tem muita gente e o próprio Jorge... O Jorge Baixo. Jorge vai lançar um livro que é muito bom, vai estar muito bom, ele escreve também muito bem. E o livro dele eu digo a ele que ele vai ter que botar tudo sobre Simão Dias. Entendeu? E ele vai, se Deus quiser, no próximo ano ele vai estar lançando aí um livro sobre a nossa história. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conhece, melhor, né? Melhor. E eu sou uma dessas e aí Simão Dias também iria, antes de Simão Dias, iria ser chamada Anápolis. Não, ela se chamou Simão Dias, né? Ela foi, aí queriam mudar. Freguesia, ela foi vila, freguesia e tal. Já em 1912, houve uma campanha do padre João de Matos, no sentido de mudar para o nome de Anápolis, em homenagem às Anas, Ana Francisca de Menezes e Ana Freire de Carvalho, que eram parentes dele, e que foram a doadora das terras e tudo. E aí ele fez uma campanha forte e a cidade se chamou Anápolis de 1912 a 1944. Foi quando tinha Getúlio Vargas colocou uma lei que as cidades que tinham 2 nomes, que voltasse a um nome anterior, porque havia dificuldade de correspondência, às vezes aqui mesmo havia essa questão com Goiás, uma correspondência e tal, e aí Simão Dias vai voltar a se chamar Simão Dias, mesmo porque com essa mudança, nem todo mundo aceitou. Muita gente ficava naquela intenção de que Simão Dias devia voltar a se chamar Simão Dias. E aí voltou a se chamar Simão Dias. Entendeu? Mas é interessante, né? Anápolis. A cidade das Anas. Pois eu pensava que era devido ao esposo do baronesa. Então, era Ana Freire de Carvalho e Ana Francisca de Carvalho. Que eram Anas da família Carvalho, que foram os doadores das terras, né? E aí ele queria homenagear essa parente dele, né? E deixar o nome eternizar. Mas aí ficou esse tempo e voltou a se chamar Simão Dias. Mas assim, quantas outras cidades aqui se chama Anápolis? Anápolis a gente tem até na Bahia, diz que tem. Sério? Diz que tem na Bahia, né, Anápolis, né? Mas aqui achou-se por bem, naquela época, voltar a se chamar Simão Dias. É mais bonitinho. Eu acho que essa questão do vaqueiro, né? Criação do gado, enfim, né? É interessante. Os 2 nomes são interessantes, mas o Simão Dias é mais. Sim, aí eu queria falar também um pouquinho, abrir um parênteses aí, para os eventos que a gente está realizando no Memorial. Manda brasa! Porque... Quais eventos? Por exemplo, todo ano agora a gente... o aniversário da cidade, né, 12 de junho,
ele começa, as comemorações se iniciam lá no memorial. Então, o ano passado, nós tivemos exposição de fotografia sobre o Sítio do Alto, que foi feito por um artista, um professor da universidade, Seide, é um japonês chamado Seide, que ele é um fotógrafo muito conhecido, muito famoso em Aracaju, enfim. E aí ele fez uma exposição sobre o Sítio do Alto, ficou lá por um período. E esse ano foi quando nós fizemos a exposição, e aí trabalhamos os artistas da nossa cidade, né? Com Lio, com Renata, né? E no próximo ano teremos nova exposição justamente com outros artistas que a gente está garimpando para mostrar esse trabalho, esse talento que é nosso, né? E que muitas vezes a gente não conhece, né? Muita gente às vezes não conhece o talento desse nosso conterrâneo. Então, a nossa função lá também está sendo essa, de valorizar os talentos da nossa cidade. Até poetas, escritores, enfim. Lá hoje é um local que a gente procura a memória da cidade, e preservar a memória da cidade e valorizar a cultura. E como é que faz para fazer um evento lá? Então, o evento, na maioria das vezes, tem que entrar em contato comigo, né? E aí eu me disponho aí e tal, eu estou sempre à frente. E pode se realizar na hora que a pessoa estiver disponível. Esse rapaz mesmo, ele disse, olha, eu queria no sábado. Eu vou no sábado. Vou no sábado, no domingo, no dia que a pessoa quiser. Contanto que faça um evento no memorial e que ali seja um local que seja para todos nós, para que a gente possa usufruir. Ali é um local que a gente tem que usufruir, né? É um local que está a história da nossa cidade. Temos que visitar, temos que valorizar, temos que conhecer. Qual foi o visita? Assim, já teve algum caso, tipo, surpreendente de visitante lá onde chegou e viu um quadro aí e falou assim, aqui é meu avô? Isso tem. Isso é interessante, é emocionante. Como é? É muito, muito interessante, assim, de você ver. Recentemente, a gente recebeu, porque agora tem um programa no município que é para pessoas de terceira idade e tal, e aí nós fomos à noite, né? Que quem levou foi a professora Gisélia, e foi ótimo. Eu digo, essa semana conversando com ela, eu fico muito, sabe, porque as pessoas de idade, e aí eles viram um banner que nós temos lá da Rua de Mário, e aí identificaram imediatamente como era, e no outro dia a Gisélia estava me dizendo que ele foi pesquisar para saber se era de fato, então aquilo aguçou o interesse, entendeu? E até ele disse, olha, eu passo tanto aqui na frente, mas nunca entrei, e gostou tanto quanto entrou, entendeu? Eu digo, olha, pense como eu fico satisfeita de ver que ali é um local que eles se veem, não é? Que eles se veem. E aí eu mostrei essas fotos, eles, não, como era? Aí eles ficam dizendo as mudanças, que não, era assim, e hoje mudou, e hoje está assim, de forma que é uma coisa muito prazerosa, tanto para quem vai ver, né, quanto para mim, que me sinto, assim, de certa forma, muito privilegiada. Lisonjeada, né? De proporcionar isso, de ter um olhar que, de repente, vai ser bom para as pessoas. Eu acho que o bom da vida é isso, é a gente fazer o bem, né? E a gente, assim, o trabalho que a gente faz, eu trabalho justamente para, né, que as pessoas... É muito bom, muito interessante. Muito... assim, tipo... O memorial aceita doações, como é? Tipo, pronto, de material, de livros de não. artesanato. Livros, a gente, assim, livro a gente não aceita, porque a gente já tem essa biblioteca que tem raridades. Está sendo encontrado livros de 100 anos atrás, 100 anos. E eles estão fazendo o processo de higienização. Então, como a gente já tem esse material, a gente quer trabalhar mais com o público de nível superior, né, das universidades, das faculdades e universidades. Então, e tem a biblioteca, não sei como é. Então, de modo que a gente não recebe livro. Mas assim,
TCC, com certeza, com muito prazer, porque ele vai servir... Vou deixar o meu lá. Né, de fonte de pesquisa. Isso eu sempre... as pessoas que me procuram, é esse meu pedido que eu sempre faço. Geralmente, às vezes não sou atendida, mas outras vezes sou. Né? Que as pessoas, quando terminem seu trabalho, deixem lá, porque é uma fonte para quem vier depois, a poder ter acesso, ver, né, e tal. Porque eu como historiadora, eu sempre digo, um tema, ele pode ser trabalhado por mim, por você, de diferentes modos, o mesmo tema. Eu tenho um olhar e você tem outro. Entendeu? Nós não temos a mesma visão. Né? Então, não tem problema de alguém ver o seu trabalho. Então, lá a gente tem isso, né? Algumas pessoas têm deixado e a gente agradece e pede a todos que um dia tem esse trabalho, vão deixar lá, que a gente disponibiliza. Entendeu? Agora, acervo antigo, assim, a gente recebe, a depender. Por exemplo, nós vamos fazer uma exposição agora de umas máquinas fotográficas muito interessante. Máquinas fotográficas do início do século XX, né? Que foram agora higienizadas, a gente vai fazer uma exposiçãozinha para mostrar. E outro dia teve um aluno lá da Rua de Mário que me levou, eu até quero agradecer aqui no ar a ele, né? Ele me levou um objeto assim, que a princípio eu nem entendi o que era, mas aí a gente entrou em contato, foi até seu Beto que identificou, que era antigamente no refrigerante, que era uma gasosa. Como é que se fazia esses refrigerantes? Então aí seu Beto disse que ali era um recipiente que se botava para se fazer o refrigerante. A gente vai expor lá agora, né? E aí ele foi me levar porque ele... Não, fazia o refrigerante gasoso. Como se fazia... Não, era um recipiente. Na verdade é um recipiente assim, desse tamanho. Era uma relíquia. É uma relíquia que ele me disse, ele foi meu aluno, ele disse, olha, eu ia passando e vi jogado lá no lixo. Eu sei que você gosta de coisa antiga. Aí foi me levar lá. E aí eu fui pesquisar o que era, enfim, é um material muito interessante para mostrar como eram feitas na década de 50, 60, o refrigerante, que era vendido. Né? Mas eu vou lá ver. Então a gente tem esses objetos antigos. A gente tem sempre lá, por exemplo, aqui a gente tem a tradição de bordado. Né? Aqui a renda de birro era uma coisa muito comum, que ela é uma herança portuguesa, que é a nossa influência portuguesa, né? Que hoje a gente não tem mais aqui. Aí a gente tem lá um trabalhozinho que remonta esse tipo de artesanato, entendeu? Então a gente procura sempre ter um pouquinho daquela história, da nossa história. Então, como eu sou uma garimpeira não só do trabalho, de livros e tudo, também de objetos, quando vão me levar, eu agradeço e exponho lá, sabe? Faço de modo que... Tem uma casa dessas antiga, alguma pessoa faleceu, aí tem uma relíquia de quadros. Pode levar para lá, entendeu? Assim, é interessante. É interessante. A gente tem, né, aqueles quadros lá de Raimundo Siqueira, né? Que retrata um pouquinho a cidade. Quando o Marcelo faleceu, né, eu sempre quis entrar naquela casa. Sempre quis, tal. Aí, assim que eu entrei, assim, tipo, foi um misto de alegria, de curiosidade, mas eu também fiquei meio decepcionadozinho, porque eu vi móveis novos. Aí eu imaginava que era tudo antigo. Mas eu lembro que tinha um quadro enorme, parece que era Santana. Você já entrou lá? Já, mas... Você tem curiosidade de entrar nessas casas antigas? Na maioria eu já entrei, né? Já? Assim, a de Betinho, para mim, foi lindíssima. Ele me mostrou, nos mostrou, na verdade, foi um grupo que foi. E o que eu achei mais interessante foi onde ele transformou numa adega, que era, né? A adega ali era... que era a senzala, né? A senzala. A senzala? Fica no fundo, a senzala. Então, aí a gente pode dimensionar como era a vida do escravo, né? Entendeu? E ali é um exemplo disso. A casa, e ele gosta também de coisa antiga, eu também sou muito apaixonada por coisa antiga, e ele consegue manter assim, um aspecto
do antigo, muito interessante. Ali é bem interessante. A Casa de Vigilinha também é lindíssima, né? Com coisas antigas. E ela também gosta muito dessa questão de eu lembro preservar. que quando eu fiz o meu TCC, aí o pai dela era dono de um dos cines teatro daqui, né? E aí, Cine Ipiranga. Sim, e aí que ficava descendo ali perto da minha casa, né? Tal. Aí, uma parte do material com a decadência, com o provento da televisão, aquelas coisas todas, então ela vendeu tal. Boa parte do material do cine teatro foi vendido para um outro cine em Lagarto, que hoje é da família Brício. Não tem um cine ali perto do cemitério, perto da maternidade. Mas ali não foi do Cine Brasil, não? Não foi. Eu acho que foi do Cine Brasil. Na verdade, o dono do Cine Brasil era seu Antônio Borges. Mas ele alugou Edinho de Lagarto. Foi. Entendeu? Edinho de Lagarto. Foi. Ele ainda ficou um tempo, depois de seu Antônio, ele ainda ficou, mas aí depois ele... Mas aí, tipo, no Pierre Freitas pequenininho, no antigo Pierre, porque hoje tem aquele prédio, tem umas cadeiras ali. Aí tem umas cadeiras antigas. Aí ela falou de que tem uma armação lá na recepção, lá na secretariazinha. Eu falo secretariazinha porque é pequenininha, assim, é fofa. Aí ainda tem umas coisinhas lá que era da bilheteria do teatro. Eu falo, Vigilinha, a senhora é maravilhosa. Não é interessante, porque né? Pra traz gente a que história, gosta, né? traz a história, a gente se identifica, né? Então, hoje a gente está vivendo um momento assim preocupante, porque as pessoas... É um mundo descartável, né? Tudo é para acabar e a gente fica sem referência. Se a gente acaba com o passado, a gente fica sem referência. Fica. Né? E a gente fica meio solto, meio que perdido. Eu gosto mais, eu gosto de coisa antiga, eu gosto... Claro que a gente não vai viver no antigo, a gente, é como eu sempre digo, a história, ela é muito interessante, ela é importante para a gente ver o que é de positivo que houve ao longo da história, e a gente pode aproveitar para o hoje, e o que tem de negativo e que a gente tem que deixar no passado. Eu acho que essa é a função da história, entendeu? É dar conhecimento a gente, né? Porque se a gente não tiver um conhecimento, o que é que vai ser do futuro? O futuro depende... Nós somos hoje a nossa herança de ontem, né? Também é que foi possível a nossa formação, né? Então é necessário, a história é fundamental. Eu acho que é fundamental. Existem apresentações culturais dentro do memorial ou prefere que seja lá fora mesmo, assim, tipo, na frente? O nosso espaço lá, ele é pequeno, né? Então, no ano passado, Dona Finha veio com um grupo da dança de roda, né? E fez a apresentação ali na frente. Foi muito bonito e tal. Vocês ficaram ali naquela partinha alta, né? Exatamente, eles ali dançando. Mas esse ano a gente já botou voz e violão, né? Já é uma coisa mais intimista, já é uma coisa mais para você apreciar, como a gente estava trabalhando a questão da cultura da cidade, da arte, né? Aí a gente colocou uma coisa mais intimista para justamente dar um enfoque maior à questão do artista. Esse ano a gente quis mostrar o artista, porque para mim, uma grata surpresa foi ver os trabalhos de Renata. Sempre conheci Renata, mas não sabia que Renata pintava. Você não sabia? Entendeu? Eu não sabia até então. E fiquei maravilhada com o trabalho dela. E você fica sabendo como? Porque quando antecede as comemorações, a gente se reúne na secretaria e aí a gente vê o que vai fazer, né, para comemorar esse dia. Foi aí que surgiu a ideia de a gente fazer um trabalho com pessoas da terra. E quem? Aí surgiu o nome. Eu digo, Renata faz. Eu não conhecia. Aí não, agora vamos para Renata. E aí a gente entrou em contato e ela prontamente. Com certeza, fico tão feliz porque eu disse a ela, a foto. E o que é mais interessante é a receptividade das crianças. Eu disse, Renata, é porque a gente não pode gravar a reação das crianças.
Olha a praça, quando via a praça, entendeu? Quando viam as crianças ali, me perguntavam, quem é essa? Quem é? Aí eu dizia, são as filhas de Renata. Enfim, é muito bom você ter um trabalho que, de repente, as pessoas, quem está ali na comunidade, né, se vê ali. É mesmo. Né? Então, eu achei maravilhoso. Eu disse a ela, foi uma das exposições que eu mais gostei. Foi a do trabalho de Renato e de João, E João, que os meninos ficavam, quem gosta de matemática também, não só quem gosta, mas quem gosta é quem mais... professor, e ali? Eu digo, olha, ali é figuras geométricas e tal, isso aí é matemática, entendeu? E isso desperta até para o aluno chegar lá na escola e dizer, olha, como é que eu posso fazer um desenho com base, né, na matemática? Entendeu? É uma forma também de aprendizado. E olha que Renata não é conhecida por ser pintora. Não. Essa psicóloga maravilhosa. Por hobby, né? Por prazer. Ela pinta por hobby. Para ela. Para ela, justamente. Né? Então, ela dividiu isso, uma coisa que é dela, né? Que eu digo, olha, Renata, a gente agradece imensamente, porque é uma coisa dela, e que ela mostrou a todo mundo, né? Que ela se dispôs a mostrar. Então, uma coisa, para mim, foi muito gratificante. E não só ela, como o professor João Galo também, né? Da forma geométrica. Mora onde? O João Galo? João Galo é o marido de Rosimeire, da professora Rosimeire. Ah, sei! Professor da Universidade Federal. E aí ele tem um trabalho muito interessante. O trabalho dele é um trabalho assim, que eu sempre brincava, digo, olha, isso aí tem que ser para matemática, porque é com base nas figuras geométricas, tem todo um conhecimento matemático para fazer, entendeu? Então, é uma coisa instigante. Né? Leires também, eu gosto muito também do trabalho de Leires, porque ela bota muitas cores, né? E eu acho que ela tem uma certa influência também de Romero, né? Romero Brito, né? Eu gosto demais. Então, mas dela só tivemos 2 trabalhos para agora, nesse início. E o Liu? Liu, que é assim, aqueles trabalhos de Liu, eu sou fã. Eu digo sempre a ele. Ele tem um São Francisco, todos os trabalhos dele, principalmente quando ele trabalha o Lampião, Maria Bonita, né? Aqueles trabalhos dele. Agora ele está fazendo também um Santos, assim, que é o São Francisco, que é lindo. O trabalho é um talento, né? E aí eu coloquei os trabalhos do pai dele, que a gente tem, junto com o trabalho dele ali para divulgar. E é como eu disse, a TV Alese, quando eles vieram, o Liu também explicou um pouquinho do trabalho dele e tal para a televisão. Isso é muito interessante, né? Divulgar o nosso artesanato, divulgar os nossos artistas, né? Isso deixa a gente muito feliz. E quando você tem acesso, contato com um artista novinho que já vem assim, porque é a nova geração, a geração milênio, a geração collab, já vem com tudo, né? Já vem sabendo desenhar, já vem sabendo pintar, já vem sabendo fazer o artesanato. Você já conhece, você já teve notícia de algum prodígio, assim, novinho de 15 anos? Que tenha nos procurado, não. Até agora, sim, mas a gente sempre fica garimpando. Mas eu tenho um olhar um pouco para aquilo que também, não só esses jovens, claro, que é um prazer imenso recebê-los e tal, e divulgar o trabalho deles, mas também para aqueles artistas que são pouco vistos. Como aquele homem que faz aqueles caçoar. O cesto que eu botei lá. Quer dizer, a dificuldade que é em adquirir a matéria-prima, né? Todo trabalho que é colocado, que é um trabalho de origem indígena, né? Um trabalho de cesto, um trabalho que remonta a essa época. E aí a gente tem lá, eu fiz questão de ter um trabalho desse senhor, agora eu esqueci o nome dele, eu até coloquei no meu canal, o rapaz que filmou e tudo para divulgar. Aí eu tenho um canal no YouTube, viu? Qual é o canal? É de Jean Legar. Gente, procura aí. Jean Legar. O canal. Falando sobre o memorial. Aqui. Entendeu? Eu vou colocar no ar. Eu acho, não sei se já... Porque, na verdade, é minha sobrinha quem organiza. Viu?
E ela ficou de postar o trabalho desse senhor, que é Canal muito interessante. Edjan Alencar. Bora ver. Olha aí. Historiadora Edjan Alencar. Pronto, é isso. Já vou seguir. Inscreva-se, porque eu sou desses. Eu vou assinar o sininho para que quando tiver... E vou comentar. Gente, Casa do Coronel Zacarias de Carvalho. A gente fez um tour esse ano. Historiadora do Calçadão. Olha. Em alguns locais, assim, são coisas muito rápidas, assim, porque foi o primeiro trabalho assim, que a gente fez a primeira vez, enfim. Mas a gente procurou alguns locais. Próximo ano também eu quero ver se continuo em outros locais, falando um pouquinho, mesmo que só para as pessoas, quem está distante ou quem está aqui que queira conhecer um pouquinho. Se quiserem saber mais, vão lá no memorial que a gente disponibiliza um material que a pessoa pode fazer uma pesquisa mais aprofundada. Olha ela aqui, Almeida Júnior. Emancipação política. Estou convidando você a vir conhecer um pouco da nossa história. Olha aí, ela sobe toda. Gente, muito bonito, viu? Gente, eu vou compartilhar no meu Facebook. Você vai lá no meu Facebook, que é o Para e Repara. E aí quero que vocês curtam, comentem e compartilhem, viu? Porque esse trabalho você precisa conhecer cada vez mais, viu? Porque quem não conhece o seu passado, né, não tem certeza do seu futuro. Com certeza. Olha, menino, eu ouvi isso de quem, hein? Hein? Meu pai do céu. Ô, Edjan, considerações finais, já estamos terminando. Passa rápido, né? Viu? Quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, né, de compartilhar um pouquinho do que a gente se faz e convidar todos os simondienses ou pessoas que moram fora, que estiverem aqui passando, vão visitar o memorial, conhecer a nossa história, bater um papo com a gente. Então, tá lá, estou à disposição. E mais uma vez, muito agradecida de estar aqui. Uma oportunidade assim, maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado, funciona de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Segunda a sexta. Pronto. De que hora? Horário comercial. Que hora? Pronto. De horário comercial. De 8 às 12, de 2 às 6. De 1 às 5. De 1 às 5. O Edjan, obrigado, viu? Nada, assim, por você ter vindo. Para mim foi uma alegria. Gosto de você de graça. Gosto de história. Você pode ter certeza que vai ter pessoas que vai lhe parar na rua para dizer, já eu estava ouvindo na oficina. Que beleza, eu estava ouvindo, tipo, no mercadinho lá no Couto. Obrigado mesmo. E conta comigo sempre. Olha, muito viu? Obrigada a vocês. Uma viu? boa tarde a todos. E quero lembrar que o Paraí Repara tem o apoio sempre da Pizzaria Cantina das Massas, 75 sabores. Supermercado Couto, gente, você comprando R$20, você concorre a 3 motos. A Clínica Prata, com o seu melhor sorriso, lá faz preenchimento, lá faz capinha, lá faz implante, lá faz de tudo na Clínica Prata. Michela Joias, porque você vale ouro. Quero Delivery, que é o aplicativo que está bombando em Simão Dias. Peça tudo que você imaginar, viu? No Quero Delivery. E se não tiver Elivane, eu quero a Elivane. Elivane só na internet, viu? A Vila do Açaí, viu? Lembrando que lá tem açaí até de R$5. Olha, a partir de R$5 você toma aquele açaí com leite condensado, com aquele, com aquele leite com o leite desnatado, com o pozinho de leite também. Delícia. Super recomendo. Viação Santana, sua melhor viagem e a loja que veio para ficar. Que loja é a Almeida Júnior? A loja que veio para ficar. Márcia Moda.
Fui! Obrigado aí. Até próximo sábado, aqui na Simão Dias FM. Tá? Um beijo, titio. Amo vocês. Chama, filho! A pista já